Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre geometria molecular. Então vamos fazer algumas questões para nos reportarmos, né, de como elas podem cair no Enem, ok? Então vamos lá. Bem, caro aluno, olha o que diz essa questão 1. Ela diz o seguinte: a teoria da repulsão dos pares eletrônicos sustenta ao redor do átomo central, pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. De acordo com essa teoria, quais estruturas podem ser previstas para as moléculas de SF6, PCl5 e CH4, respectivamente? Pessoal, olha só, preste bem atenção. Por mais que a questão ela aborde geometria molecular, mas lembre-se, isso aqui requer tabela periódica e ligações químicas. Nós temos que saber a posição de cada elemento desse para sabermos sua respectiva valência e depois sabermos abrir a molécula. Porque com relação à geometria molecular, a gente tem que saber a disposição dos átomos periféricos ao redor do átomo central, beleza? Mas vamos lá, passo a passo. Inicialmente vou pegar a molécula do SF6, ó, que é um sal chamado hexafluoreto de enxofre. Olha, o S, pessoal, como vocês podem observar aqui, é um elemento da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons ao redor do átomo central, certo? Então, pessoal, e o F? O F é o flúor. Ele é um halogênio da família 7A. Então, se é da família 7A, lembre-se, tem 7 elétrons na camada de valência, ok? Então, vamos lá. Existe uma regrinha que rege as ligações químicas, e é a chamada regra do octeto. Muito bem. O que é que diz ela? Todos os átomos, para atingir a tão sonhada estabilidade, devem adquirir 8 elétrons na camada de valência. E o que é a camada de valência? É a camada mais distante ou mais afastada do núcleo. Então, olha, se a gente parar um pouquinho e pensar, o S, que é o enxofre da família 6A, vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, para poder ficar estável, segundo o octeto, falta receber quantos elétrons? 2. Então, bastaria somente 2 átomos de flúor para poder fazer com que o S atingisse a sua estabilidade, ok? E o F, elemento da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, tem que receber um elétron para poder atingir a tão sonhada estabilidade. Então, olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar o F aqui, ó. E eu vou ligar o F a esse elétronzinho do S. Então, concordam comigo que esse F tinha 7 elétrons na camada de valência, pois um halogênio, fez uma ligação covalente com o S, com o enxofre, ficou com 8. Adquiriu a estabilidade, segundo os gases nobres. Já o S, que é o enxofre, tinha 6 elétrons na camada de valência. Ao fazer um elétron, fazer uma ligação covalente com o flúor, ficou com 7 elétrons. Então, falta mais uma ligação para poder os dois atingirem estabilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho que colocar um outro átomo de flúor ao redor do átomo de enxofre. Olha, então vou ligar esse átomo de flúor ao átomo de enxofre. Opa, esse átomo de flúor também atingiu a estabilidade, pois é um átomo monovalente, faz uma ligação. Já o S está estável, está com 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem, então pararia aqui. Agora perceba que a molécula não é SF2, e sim é SF6. Então, quer dizer o seguinte, que o S aqui, que é o átomo central, é o átomo de enxofre, não está com octeto. Ele ultrapassou o octeto, ou seja, ele está estável acima de 8 elétrons. Isso é possível, professor? É, pessoal. Lembre-se que a regra é clara, regra do octeto. 8 elétrons na camada de valência para poder ficar estável. Mas lembre-se, existem exceções. Existe uma classe chamada de octeto expandido e uma outra classe chamada de octeto reduzido. Qual a diferença, professor? É simples. Todos os átomos que pertencem à classe do octeto expandido, eles ficam estáveis com a quantidade de elétrons superior a 8, enquanto aqueles outros átomos que fazem parte de uma classe chamada de octeto reduzido, eles ficam estáveis com a quantidade abaixo de 8. Aí entram o boro, aí entra o alumínio, são algumas exceções, o berílio,
Agora, no caso do octeto expandido, aí entra o fósforo, que pode ficar estável com 10 elétrons, e o próprio S, como vocês podem observar nessa molécula, ficando estável com 12 elétrons. Então, olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar outro átomo de flúor aqui, vou fazer a ligação com esse elétron, vou colocar um outro átomo de flúor também aqui, ó, vou fazer essa outra ligação, vou colocar um outro átomo de flúor aqui, vou fazer essa ligação entre eles, e o último átomo de flúor vou colocar aqui e vou fazer a última ligação covalente. Perceba, eu tenho o átomo central, que é o S, ele está com 12 elétrons na camada de valência, né? Acima do octeto, faz parte da classe do octeto expandido, e cada F, como é um halogênio da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, como cada flúor fez um elétron, fez uma ligação, então ele está estável segundo o octeto, beleza? Então, essa é a molécula do SF6, do hexafluoreto de enxofre. Vamos analisar agora aqui o PCl5, quase a mesma coisa, pessoal. P, ó, 5 elétrons, um elétron do P, olha, outro elétron do P, olha, outro elétron do P, olha, 4 elétronzinhos aqui, 5. Se ele tem 5 elétrons, só precisava fazer 3 novas ligações, atingiria o octeto. Mas olha, ele fez 5, está ligado a 5 átomos de cloro, então ele também faz parte, similarmente ao enxofre, da classe do octeto expandido. No caso dele, ele vai ficar estável com 10 elétrons na camada de valência. Por quê? Ele vai se ligar a um cloro, através de uma ligação covalente também, como era a ligação entre o S e o flúor, são ametais. Mesma coisa, um outro átomo de cloro aqui também. Vou colocar mais um átomo de cloro aqui, outro átomo de cloro aqui também, e tenho mais um átomo de cloro. Então, ó, ele tinha 5 elétrons, fez essa ligação, está com 6. Fez essa 7, mais um, ó, 8. Aqui já estaria estável, mas tem mais 2 átomos de cloro, ó, 9, e a última, ó, 10. Tá aí. Então, 10 elétrons, beleza? Octeto expandido. E o CH4, olha o CH4, pessoal. Carbono no meio, ó, carbono da família 4A, tem 4 elétrons de valência, é a metal. Olha, hidrogênio, família 1A, a gente sabe que está na 1A, por quê? Porque ele é o átomo de menor número atômico na tabela periódica. E lembre-se, a nossa tabela periódica atual, criada por Moseley, ela se baseia em ordem crescente de número atômico. Por isso que ele está lá, mas ele não é metal, ele é ametal. Muito bem, vamos lá. Então, o carbono tem 4 elétrons, falta receber mais 4 elétrons para poder atingir a estabilidade, ficando com 8 elétrons. Então, ó, faz uma ligação, faz 2, faz 3, faz 4. Então, o H, vou colocar o H aqui, ó. O H não tem só um elétron, ele não vai ficar estável com 8 não, pelo contrário, ele é uma exceção da classe do octeto, ele fica estável com 2. Dizemos assim, que o H é um elemento que fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Dizemos que ele não atinge o octeto, que sim atinge o dupleto. Então esse H está estável, o carbono está com 5. Vou colocar mais um H aqui, ó. O H está com 2, está estável, o carbono está com 6. Vou botar mais aqui, ó. Um H, o carbono está com 7, e esse último H, o carbono está com 8. Então, beleza. Então, todas essas 3 moléculas, que é o gás metano, que é o principal componente do biogás, eles se encontram estáveis, todos os átomos. Esse sal, que é o hexafluoreto de enxofre, também se encontra estável. E todos os átomos presentes no pentacloreto de fósforo, que é um outro sal, também se encontra estável. Agora, preste bem atenção. Para a gente analisar uma molécula e identificar o tipo da geometria, temos que olhar especificamente para o átomo central. Olha, no caso do SF6, olha para cá. Quem é o átomo central? S, enxofre. Tem quantas nuvens eletrônicas ao redor dele? 6. Como assim, professor, 6? Pessoal, vamos lembrar. Uma ligação simples equivale a uma nuvem eletrônica. Ou uma ligação dupla também equivale a uma nuvem eletrônica. Ou uma ligação tripla também equivale a uma nuvem eletrônica. Ou uma ligação covalente ativa também equivale a uma nuvem. E um par de elétrons livres ao redor do átomo central
também equivale a uma nuvem eletrônica. Então, portanto, qualquer uma dessas 5 opções ao redor do átomo central corresponde a uma nuvem eletrônica. Então, vamos analisar a molécula agora. Uma ligação simples, uma nuvem. Outra simples, outra nuvem. Enfim, nós temos 6 ligações simples ao redor do átomo de enxofre. Então, temos 6 nuvens eletrônicas. Como todas as 6 nuvens eletrônicas se encontram ligadas, não sobrando nenhuma, isso corresponde a um tipo de geometria chamada de octaédrica. Beleza? É um octaedro. Olha agora a molécula do PCl5. Temos quantas nuvens ao redor do átomo central? 5. Pessoal, e todas as 5 se encontram ligadas. Então, olha, outra regrinha. Toda vez em que ao redor do átomo central existirem 5 nuvens eletrônicas e todas 5 ligadas, não sobrando nenhuma, ocorre um tipo de geometria chamado de bipiramidal trigonal, ok? E analisando aqui a molécula do gás metano, que é um hidrocarboneto, quem é o átomo central? Carbono. Quantas ligações simples tem? 4. Ou seja, temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. As 4 estão ligadas? Estão. Então, qual o tipo de geometria? Tetraédrica. Pois bem, então, resumindo, SF6, 6 nuvens eletrônicas, 6 ligadas, octaédrica. PCl5, 5 nuvens eletrônicas, 5 ligadas, bipiramidal trigonal. E o gás metano, CH4, 4 nuvens eletrônicas, todas 4 ligadas, geometria tetraédrica. Então, pessoal, vamos analisar qual a alternativa correta. Letra, como ele pede respectivamente, cuidado, em ordem. Então, octaédrica, bipiramidal trigonal e tetraédrica. Então, corresponde à letra B. Beleza? Show de bola, ok? Vamos analisar aí a nossa questão de número 2. Então, pessoal, a 2 diz assim, ó, a emissão de substâncias químicas na atmosfera em níveis elevados de concentração pode causar danos ao ambiente. Dentre os poluentes primários, destacam-se os gases CO2, CO, SO2 e CH4. Esses gases, quando confinados, escapam lentamente por qualquer orifício por meio de um processo chamado de efusão. A molécula que representa a geometria tetraédrica é, pessoal, olha, se nós fôssemos abrir a molécula do CO2, olha como é que ficaria direto, ó. C dupla O, uma carbonila aqui, ó, outro C dupla O, outra carbonila. Temos aqui, ó, CO2. Formos abrir aqui a molécula do CO, olha como é que ficaria. Olha, fôssemos abrir a molécula do SO2, olha, lembrando, SO2, uma ligação dativa, e a molécula do CH4, que fizemos no exemplo anterior, seria o carbono como sendo o átomo central, e ao seu redor, 4 átomos periféricos, 4 átomos iguais, correspondente a átomos de hidrogênio, ok? Então, analisando essas 4 moléculas, podemos perceber que a única que apresenta a geometria tetraédrica é essa, é a questão do item anterior, é a molécula do gás metano. Então, o gás metano, ele apresenta a geometria tetraédrica. Professor, então aqui corresponde a qual a resposta correta? Letra D, ok? Agora, peraí. Por que, professor, que a CO2, o CO e o SO2 não são simplesmente moléculas também tetraédricas? Pessoal, simples. Aqui agora mudou o foco. Quem é o átomo central no CO2? Carbono. Lembra que eu falei que uma ligação dupla equivale a uma nuvem eletrônica? Então, você tem duas duplas ao redor do átomo de carbono. Então, você tem duas nuvens eletrônicas e as duas estão ligadas. Então, toda vez que você tiver duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e as duas ligadas, olha o tipo de geometria que é, pessoal. Olha, geometria bem conhecida por nós, geometria linear. Não podemos esquecer desse tipo de geometria, tá certo? Duas nuvens eletrônicas e as duas ligadas, geometria linear. E olha essa molécula aqui, ó, também vai ser linear. Peraí, mas eu não tenho duas nuvens eletrônicas na molécula do monóxido de carbono. Sim, mas
Outra regrinha, anota aí, ó. Toda molécula diatômica ou biatômica é sempre linear. E o que é uma molécula di ou biatômica, professor? Aquela que apresenta dois átomos presentes em sua composição, ok? E a molécula do SO2 é uma molécula cuja geometria vai ser o que, pessoal? Ó, angular. Professor, mas como é que a molécula do SO2 ela é angular? Tem a mesma geometria da molécula do H2O, da nossa aguinha. Pessoal, simples. O S é de qual família? Vamos lembrar. Família 6A. Então, é chamado de calcogênio. Lembra que a gente falou na questão anterior? Sempre a família corresponde à quantidade de elétrons de valência. Então, se ele é da família 6A, ele vai ter quantos elétrons de valência? Pessoal, vai ter 6. Então, faltam 2 para poder ficar estável com o octeto. Então, ele fez uma ligação covalente com oxigênio, ficou com 7. Fez outra com oxigênio, ficou com 8. Está estável. Professor, mas tem mais um átomo de oxigênio ao seu redor. Sim, pessoal, tem. Ele está estável? Não. Falta quantos para poder atingir estabilidade? Pessoal, faltam 2 também. Porque o S, o O e o S são na mesma família. São calcogênios, são 6A. Então, ó, se o átomo central se encontra estável e ele tem pelo menos um par de elétron livre, como tem esse caso aqui e aqui, ocorre um tipo de ligação chamada ligação covalente dativa. Então, isso aqui é uma ligação covalente dativa que ocorre entre o S e o O, estabilizando o oxigênio também, beleza? Mas olha, uma nuvem de elétrons livre também corresponde a uma nuvem eletrônica. Então, olha só, uma ligação simples, aqui é dativa, ó, a ligação dativa corresponde a uma nuvem eletrônica, uma ligação dupla, uma outra nuvem eletrônica, e um par de elétron livre, uma terceira nuvem eletrônica. Ou seja, temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 3. Quantas estão ligadas? 2 apenas. Sobrou quantas? 1. Toda vez que isso ocorrer, a geometria específica será dada em função da angular, ok? Não devemos esquecer isso, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula, ok?